Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui é o professor Rogério Santos. Vamos aprender mais um pouco de física aqui nesse vídeo para você passar no Enem e passar nos próximos vestibulares? Então olha só, acompanha comigo aqui essa videoaula até o final porque você vai aprender muita física hoje. Muito bem, pessoal, antes de começar essa aula aqui, eu quero te perguntar se você já se inscreveu no canal. Você já se inscreveu aqui no canal do Unifísica? Se você ainda não se inscreveu no canal, então se inscreva e clica no botão aí embaixo. Aproveita também para marcar o sininho para você receber a notificação de todas as próximas videoaulas, tá bom? Bora, vamos estudar então? Vamos estudar física para a gente passar no Enem ou nos vestibulares aí? Bem, nessa videoaula aqui eu quero falar com vocês sobre a aceleração centrípeta. A gente ainda está considerando o movimento circular e uniforme, tá bom? Detalhe aí, né? Considere essa aula aqui toda é sobre movimento circular e uniforme, tá bom? Desse tipo de movimento, destaca-se essa palavra uniforme aí. O que é uniforme? A gente quer dizer que a velocidade, ou melhor dizendo, o módulo da velocidade, o número que a representa, permanece sempre o mesmo durante todo o movimento do móvel aí, do ponto material, tá bom? Então, não se esqueça disso. Bom, aí a gente vai falar sobre uma característica desse movimento, que é a aceleração. Pessoal, vocês lembram qual é a definição de aceleração? A aceleração acontece sempre que a velocidade sofre alguma mudança. Então, a velocidade, que é um vetor, né? Ela tem direção, tem sentido, tem módulo e tem unidade, pode mudar o seu módulo, ou seja, o número que representa a velocidade pode mudar constantemente, e também ela pode mudar a sua direção. E é exatamente isso que acontece no movimento circular e uniforme. Embora o módulo da velocidade permaneça o mesmo, a direção e o sentido da velocidade muda. Ou seja, em cada ponto da trajetória circular, está lá o movimento, lá o móvel está fazendo um movimento circular, repetitivo, periódico. Em cada posição do movimento dele, ele vai ter uma velocidade diferente, porque a velocidade ela vai mudar a sua direção e o seu sentido enquanto o móvel se movimenta ali. Bom, já que isso acontece, embora não haja mudança no módulo da velocidade, há mudança na sua direção e no seu sentido. Então a gente vai ter uma aceleração. Mas qual é o tipo de aceleração que a gente tem nesse tipo de movimento, né? Que aceleração é essa? Essa aceleração é uma aceleração que nós chamamos de aceleração centrípeta. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar aqui nessa videoaula por que essa aceleração é centrípeta, tá bom? Então vamos lá, acompanhe aqui comigo. Muito bem, pessoal. Eu acabei de fazer ali no quadro um trecho da trajetória de um ponto material, tá? Ele está fazendo um movimento circular e uniforme. O que eu falei sobre esse movimento? Que a velocidade tem módulo constante, não se esqueça disso. Então, olha só, vamos ver aí, vamos nos utilizar dessa figura para a gente ver por que a aceleração desse móvel é centrípeta, tá bom? Então, vamos acompanhar lá. Pessoal, vamos considerar esse ponto aqui, ó. Vamos dizer que o móvel, o nosso ponto material, ele está exatamente nessa posição aqui no momento em que a gente começa a analisar o movimento dele, tá? Vou fazer também uma linha de referência aqui, que vai ser a seguinte. Pronto, pessoal, aqui, ó. O nosso ponto material, ele está numa posição em que ele está exatamente sobre aqui o centro dessa trajetória, tá? Então a gente tem essa linha de referência aqui. O que a gente pode dizer sobre a velocidade desse móvel? Vamos considerar que a velocidade dele é a seguinte. Muito bem, pessoal, esse aqui eu representei a velocidade desse ponto material, exatamente nessa posição aqui. Então, esse vetor representa a velocidade do nosso ponto material. Lembrando, mais uma vez, eu estou sempre chamando a atenção de vocês. Essa velocidade aqui, ela não muda em módulo, tá? O número que representa essa velocidade não muda. Ela está mudando apenas de direção e de sentido constantemente. Sendo que, nessa posição onde a gente está fazendo a nossa análise, a velocidade tem essa direção e esse sentido, tá bom? Agora vamos supor uma direção e um sentido para a aceleração desse móvel. Então vai ficar assim. Tá aqui, pessoal, olha só. Vamos considerar que esse ponto material que está bem aqui, nesse exato momento, ele tem uma aceleração que é representada por esse vetor aqui.
Se a aceleração dele é esta aqui, representada por esse vetor, quais são as consequências? Olha só, se a gente tem essa aqui, é a aceleração dele, significa que há uma componente dela aqui, ó, vou fazer aqui, ó, exatamente aqui sobre o vetor velocidade, tá aqui. Essa é a componente da aceleração que eu vou chamar de AX, por exemplo, tá? Então aqui, ó, se esse aqui é o vetor aceleração, esse daqui é o componente dele. Mas repara que esse componente está na mesma direção e no mesmo sentido que o vetor velocidade. Qual seria a consequência disso, pessoal? Significa que se a aceleração tivesse essa direção e esse sentido, fosse representada por esse vetor aqui, essa componente faria o módulo da velocidade linear do móvel aumentar. Mas o que eu falei? Que é movimento circular e uniforme, esse módulo não aumenta. Imagine então é uma situação assim, ó, você está lá no carro fazendo uma curva e no velocímetro o ponteiro está marcando ali sempre o mesmo número, tá? O módulo da velocidade não muda. Se isso daqui for verdade, significa que o módulo dessa velocidade aqui estaria mudando. Mas como o nosso movimento é circular e uniforme, esse módulo não muda. Portanto, esse daqui não pode ser o vetor aceleração desse ponto material. E da mesma forma, a gente não poderia tê-lo representado assim ou assim. Tá? Significa que o vetor aceleração desse móvel não pode estar aqui, ó, nessa região. Ele não pode ser de nenhuma dessas maneiras que a gente tiver por aqui. Tá? Com isso a gente já elimina uma determinada representação aí para o vetor aceleração desse móvel. Agora vamos considerar uma outra situação. Muito bem, pessoal. Agora vamos considerar a seguinte situação. E se a aceleração desse ponto material fosse representada dessa maneira? Se a aceleração dele fosse assim, qual seria a consequência? A gente vai raciocinar da mesma maneira. Ora, se a aceleração fosse representada dessa maneira, esse móvel ele teria uma componente de aceleração assim, ó, nessa direção e nesse sentido. Vou chamar de AX também, tá? Porque está no eixo horizontal aqui, eixo X. E qual seria a consequência disso? Se nós tivéssemos uma aceleração dessa maneira, esta componente aqui seria responsável por fazer com que a velocidade do móvel, ou seja, o módulo dessa velocidade diminuísse com o passar do tempo. Mas nós estamos no movimento circular e uniforme. Significa que a velocidade ela não muda em termos do seu módulo. Tanto ela não aumenta, quanto ela não diminui. Daí nós podemos descartar a aceleração desse móvel, também não pode ser representada desta maneira aqui. Tá? E da mesma maneira, ela não pode ser representada assim e não pode ser representada assim. Ou seja, significa que a aceleração do nosso móvel não pode estar nessa região aqui e não pode estar nessa região aqui. Porque se ela estivesse, o movimento não seria circular e uniforme. A única saída, a única maneira de a gente ter uma aceleração para esse caso é a que eu vou mostrar agora. Está exatamente aqui. A única maneira da gente ter a aceleração para esse móvel é essa, que vai ser a aceleração centrípeta. Por que que a aceleração é daquela maneira? Por que que a aceleração tem que ser assim? Primeiro, porque é a única maneira de a gente ter uma aceleração que não provoca mudança no módulo da velocidade desse móvel aí, ou desse ponto material. E segundo, já que a velocidade desse móvel está mudando, ele tem que ter alguma aceleração. A gente precisa encontrar uma aceleração para ele. E a única que serve para nós, para manter as características desse movimento, é a aceleração que aponta exatamente para o centro da trajetória. Por isso que ela é chamada de aceleração centrípeta. Muito bem, pessoal. Então assim a gente caracterizou em direção e em sentido o vetor aceleração de um móvel, de um ponto material em movimento circular e uniforme. A aceleração centrípeta vai ser uma aceleração que sempre vai apontar para o centro da trajetória. Tá joia? Agora vamos ver aqui rapidamente em relação ao módulo. Como que a gente pode determinar o módulo, o número que representa essa aceleração?
Vamos ver aqui. Bom, pessoal, a gente também deve determinar o módulo do vetor aceleração centrípeta desse móvel, tá? Nessa videoaula eu não tenho aqui o objetivo de fazer toda a demonstração para vocês, então eu vou colocar a relação ali no quadro que a gente precisa, tá bom? Para calcular o módulo da aceleração centrípeta. Então tá ali. É dessa maneira que a gente pode calcular o módulo desta aceleração aqui, tá bom? Ou seja, a aceleração centrípeta, em se tratando do módulo dela, é igual à velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Bom, essa velocidade linear é a velocidade com que o móvel está dando voltas aqui em torno desse ponto, tá bom? E esse R é o raio, ou seja, é a distância desde onde está o ponto material, aqui até o centro da trajetória. Essa distância aqui é o raio. Então, quando você faz a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, você vai obter o módulo da aceleração centrípeta desse móvel. Vamos ver uma outra relação aqui bem rápido. Muito bem, pessoal, você sabe também que o móvel que está fazendo um movimento circular, ele tem uma outra velocidade que nós chamamos de velocidade angular. E aí, como seria a aceleração centrípeta desse móvel em termos dessa velocidade angular? Seria da seguinte maneira. Aqui, ó, a gente tem que a aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes o raio, ou seja, o quadrado da velocidade angular vezes o raio da trajetória, tá bom? Então, essas duas aqui, ó, essa daqui de cima, essa daqui e esta daqui representam são duas maneiras da gente calcular o módulo do vetor aceleração centrípeta para esse caso aí, tá bom, pessoal? Então, aqui nessa aula a gente viu como que a gente pode caracterizar a aceleração centrípeta de um ponto material que descreve um movimento circular e uniforme. Um forte abraço para vocês e agora vamos para a prática, vamos fazer exercício.